Pronto. Eu acabei que gravei a minha aula, Ah. só que eu esqueci a senha do YouTube, que eu tô em arrumar, né? Tô fazendo limpeza hoje, dei uma paradinha aqui só para dar um oi. Só que aí eu esqueci o raio da minha senha. Você tem ela aí, Afonso? Tenho, te mando. Que ela é Depois você me complicadaça. manda pelo zap, que aí eu É, baixo minha aula. ela é indecorável, Régua, né? entendeu? Mas eu tenho ela sim e te mando pro WhatsApp fácil, tá? Tá bom, Afonso, obrigada. Eu tenho aqui tudo sobre o Zoom, né? E Tudo aí eu sobre o consigo eu aqui. sempre mando para mim, eu sempre me envio por e-mail essas coisas, porque do e-mail eu não vou É, perder. aqui você tem acesso a qualquer lugar. Perfeito, né? É, e acabou que não mandei. Vacilei, né? Já estou abrindo aqui, né? Para te mandar e a gente começa a seguir. Já estamos com mais de 10 alunos, né? É o meu critério para começar. Eles vão acrescentando durante. Então, deixa eu só abrir aqui o ERG, Educação Física, E aí, Anatomia. Marcelito, muito calor aí? Tá, hoje tá calor, graças a Deus. Graças a Deus. O calor daqui, Aqui né? a gente está passando por Bota, um friozinho. aquele calor que bota um ventilador e tá bom. Fraquinho, entendeu? É o calor Ah, daqui. sim. Aqui hoje bateu -8 em Santa Catarina. Eu vi na internet, eu vi. Eu vi. Sinistro, maior neve, nevasca em Santa Catarina. Você está em Santa Catarina? Não, eu não. Ah, Deus tá. me Porra, livre. que Calor de inveja. frio. Aqui no Brasil, né? Tá, eu achei que você estava lá, porque com uma inveja. Estou mandando pro seu WhatsApp, tá? Valeu, É Afonso. uma Obrigada. senha indecorável, nem adianta tentar. Não dá, o Diogo bota uma senha impossível de decorar. Eu acho que foi sabe aquela proposta que depois você pode mudar? Aí o cara não mudou? Recebi aqui. Brigadão, Ah, Afonso. então vamos começar. Deixa eu agora ir para lá, voltar aqui Bom, vamos falar com o pessoal. Bom dia, queridos. Vocês hoje vão ter uma aula que é imperdível. Vocês vão entender tudo sobre o que existe de esteroide, de recursos ergogênicos. Olha só, eu aprendi as palavras certas, né? Recurso ergogênico é qualquer recurso que aumenta a sua performance na prática desportiva. Alguns são lícitos. Por exemplo, há um controle alimentar adequado, com suplementos que não sejam irregulares, né? Metodologias de treinamento melhores, até alguns equipamentos. Agora, há uma fronteira difícil de delimitar, a partir da qual esses recursos que aumentam a performance passam a ser considerados recursos ilícitos. Isso inclui uma série de substâncias farmacológicas, algumas coisas envolvendo a própria suplementação alimentar, e o Marcel aqui se comprometeu, né, a falar para a gente sobre isso também, que ele entende pra caramba de suplementação alimentar. Então, semana que vem eu vou dar uma aula sobre tudo de digestório, para vocês entenderem o sistema digestório, como a gente fez na semana passada sobre o sistema endócrino, né? Para hoje vocês compreenderem os aspectos relacionados ao uso desses fármacos que são ilícitos. Aí, para a semana que vem, tudo digestório. Aí, na outra semana, ele vem com suplementos, que vocês vão entender onde cada suplemento atua e de que maneira. Então, é muito, muito, muito importante mesmo, até para quem vai se envolver lá na frente em competição, saber que algumas coisas que parecem inocentes, né, que não parecem problemáticas, na verdade, se forem detectadas, vão resultar no seu afastamento daquela competição e talvez por algum tempo, né, de outras competições. E não adianta, né, que para falar de uma coisa dessa tem que ter gente preparada, tem que ter um cara que entenda de anatomia, de fisiologia, né, o sistema endócrino, para dizer o que cada droga faz do desejado para aquelas pessoas que usam e o que ela tem também de para-efeito, de efeito colateral, de efeito indesejado, que não é brincadeira, não. Então, quem se propuser a usar isso tem que usar com controle médico rígido, monitorização. Não pode usar indefinidamente. Então, um cara que entende disso aqui, tem capacidade de conversar sobre esse assunto é o Marcel. Eu não sei o que ele vai dizer agora, sei muito pouca coisa. Então, recomendo mesmo que vocês prestem muita atenção. Depois, né, vão ter o vídeo disponível. Quem puder chamar os colegas agora, explica, né, que é uma aula assim, especial, particularmente importante para a galera entrar na sala e assistir, que é muito importante mesmo. Marcel, muito obrigado mais uma vez, tá, querido? Nada, O pô. Marcel desmarca compromissos que ele tem às sextas-feiras, só para poder ajudar a gente aqui. Tá? Ele deixou de fazer uma série de coisas que ele tinha que fazer, num momento difícil,
em que há férias lá em Portugal, onde ele está, portanto, muita gente está de férias, é ruim conseguir alguém para substituí-lo, né? Mas ele fez esse esforço para poder estar dando essa contribuição aqui para nós, tá, pessoal? Então, acordem os amigos e mandem assistir, porque essa é imperdível para valer. Marcel, obrigado, querido. Vai Nada, você agora, fica à vontade para dar o seu show. Vou colocar aqui para... Share screen. Calma aí. Tá compartilhando? Está compartilhando. Não está no modo apresentação, não. Você pode botar no modo apresentação. Tá. Oi? Show de bola. Então, boa tarde, bom dia, desculpa, é que aqui já é de tarde. Bom dia, gente. Eu vou apresentar para vocês, como o Afonso falou agora, recursos ergogênicos ilícitos, né? Que são o que é proibido pela WADA, que é a organização responsável pelos exames antidoping, por controle da dopagem no esporte, principalmente esporte olímpico e esporte de alta competição, mas lembrando que nem todas as competições têm esse controle. Tá? Muitas competições internacionais nos Estados Unidos não têm participação da WADA. Por exemplo, se eu não me engano, o beisebol não tem, NBA tem, mas o beisebol e o futebol americano, se eu não me engano, não tem a participação da WADA. Tá? Só para e esportes competitivos também de fisiculturismo também não tem, né? Se tivesse, imagina, né? Não ia ter competidor. Mas qual é a importância desse slide? Não vou ensinar, não é para ensinar ninguém a tomar os anabolizantes, não é para ensinar ninguém a fazer ciclo, não é essa ideia. Até porque isso, vocês se digitarem o nome de qualquer anabolizante ou qualquer substância na internet, vai aparecer uns 10 vídeos falando sobre Instagram, tudo que vocês imaginar. A ideia é o quê? O que ocorre? Pela experiência própria, por alguns estudos que eu já vi, nós, professores de educação física, no dia a dia das academias, somos os primeiros a ter um impacto com esse uso de anabolizante pelos alunos. Eles perguntam para a gente, eles querem saber sobre, e hoje não adianta falar, não tome que faz mal. Isso já não adianta mais, não adiantava antes das redes sociais, porque as pessoas tomavam. Tá? Eu treino já pratico musculação já há muitos anos, desde antes de existir rede social, então não adianta. Já não adiantava antes, agora então vai adiantar menos ainda. Eu acho que a ideia é vocês terem um básico de conhecimento para informar o aluno os riscos e eu acho que o principal fator é tentar diminuir as dosagens. Por quê? O aluno vai tomar de qualquer jeito, só que ele vai tomar de acordo com alguém que treina, alguém que ensinou para ele, algum YouTube que ele viu, algum Instagram que ele viu. E você demonstrar para ele que aquela dosagem é alta, que a dosagem fisiológica é X, entendeu? Então, a ideia é tentar diminuir os efeitos deletérios dos anabolizantes. Tá? E o que eu vou passar, eu tento ao máximo passar apenas informações mais voltadas cientificamente. Eu busco informações em bula de medicamentos, em estudos, tá? Eu não busco informação em vídeos de YouTube, por exemplo. Não vejo, nem vejo. Porque muitos vídeos vão falar o que quer, falar o que vem à cabeça, falar experiências pessoais. Então, eu busco sempre informações concretas. E não tem como você refutar a informação. Virar, não, isso não é bem assim. Não é. Por exemplo, está na bula do medicamento que o medicamento tal causa isso. É aquilo, acabou. Não tem como você refutar esse efeito colateral, digamos. Entendeu? Então, a minha ideia é sempre passar por isso, sempre passar essa informação confiável, fidedigna, não informações aleatórias. Tá? Claro que alguns fármacos é difícil achar a bula, alguns não tem, então eu busquei outras fontes um pouco mais confiáveis, mas a gente vai tentando verificar isso, ok? Seguindo aqui uma série de estudos um pouquinho mais antigos que eu sempre apresentava, que é o quê? Antes de falar de tudo, dos anabolizantes de tudo, é mostrar para vocês que isso já está no meio de todos há muito tempo. Tá? São 4 estudos, uma na Universidade Católica de Brasília, um estudo em Goiânia, que foi realizado, um estudo em Salvador, que não tem nada escrito, que eu vou falar a curiosidade desse estudo, e o principal estudo que eu vou mostrar é o estudo do ensino médio, no ensino médio do Brasil, em Brasília, e fez entrevista com os alunos, montou um questionário e mostrou qual é o perfil do uso, quem usa, por que usa, quem aplica, etc. O de Católica de Brasília é curioso na universidade, que mostra que o maior de todos os estudantes, os que mais usam, são da área de educação física. Né? Visto que, lógico que nós, ainda mais hoje com o Instagram, eu observo isso, tudo é a imagem. Né? Você consegue alunos pela imagem, você consegue consultorias online pela imagem, então muitos usam para conseguir ter uma boa imagem para
conseguir bons negócios, digamos, boas informações, tá? O estudo de Salvatore Tanibras, que é uma coisa curiosa, é um estudo que fizeram em algumas academias de Salvador e umas 2 ou 3 academias, se eu não me engano, tinha uma coisa curiosa. Eles tinham uma salinha para aplicar, porque a maioria dos anabolizantes, tá? Eu vou tratar a palavra como anabolizante, que é uma palavra mais corriqueira, depois eu vou mostrar a palavra científica qual é, mas eu acho que a palavra mais corriqueira fica mais fácil para vocês entenderem. O uso dos anabolizantes tinha uma salinha e nessa salinha tinha uma seringa, na salinha que todos usavam a mesma seringa para aplicar. Então, imagina, além do risco do uso do anabolizante, dos efeitos colaterais, tinha a falta de sepsia, tinha o risco de transmissão de doenças pelo sangue, AIDS, hepatite, etc. Eles usavam uma seringa para todo mundo, né? Como se fosse um copinho de água para todo mundo beber água naquele copo. É uma coisa de louco isso. Eu achei uma doideira. Mais uma curiosidade, o Afonso pode, eu não sei se o Afonso chegou a ver isso, uma notícia que aqui ficou em Portugal, foi uma explosão, foi um ator português que aplicou anabolizante e teve tipo uma gangrena na perna toda, no membro inferior inteiro, perdeu muito membro inferior, eu não sei se isso foi notícia no Brasil, e aqui a mídia colocou que é o uso de anabolizante. E, a meu ver, aquilo foi falta de sepsia. Eu acho que se ele aplicasse um antibiótico ou qualquer coisa intramuscular, ia ter aquele mesmo problema. Não, o anabolizante não causa esses problemas de sepsia, de infecção bacteriológica. O anabolizante não vai causar isso. O que causa seria a seringa contaminada. Então, eu acho que isso foi falta de sepsia, mostrando o quê? Esse estudo em Salvador, a gente imagina, que gente burra e tal, né? Compartilhar seringa é uma coisa tão popular a gente não fazer isso, mas visto um rapaz que certamente não compartilhava, mas poderia usar a mesma seringa sempre, acredito eu. E estamos em 2020, foi 2019, se eu não me engano. Então, é uma coisa que, às vezes, as pessoas ainda não têm uma noção tão clara sobre isso, tá? Seguindo nesse estudo de Brasília, fizeram um questionário, perguntaram para os alunos, né, até 18 anos, 19 anos, se eles conheciam alguém que utilizava os anabolizantes, que é essa sigla EAA, esteroides androgênicos anabólicos, depois a gente vai ver o porquê desse nome. Perguntaram se alguém conhece e não conhece. E visto que mais de 70% das pessoas conhecem alguém que já usou. Ou seja, no ensino médio é uma coisa corriqueira usar. E perguntaram qual o motivo que levou a pessoa, né? Se você usa, qual o motivo que levou você a usar? A maioria, 66%, seria a melhora do corpo, né? Um corpo mais bonito, a melhor estética. Visto que isso é uma grande diferença do Brasil para países como Estados Unidos e Norte da Europa. Estados Unidos e Norte da Europa, o uso de anabolizantes por adolescentes, por jovens adultos, é muito relacionado ao desempenho esportivo. Porque a gente sabe que nos Estados Unidos tem uma propaganda esportiva muito grande, vagas em universidades devido a desempenho esportivo. Então, lá, a maioria das pessoas utiliza anabolizante para desempenho esportivo. No Brasil, como a visão estética é muito superior ao desempenho esportivo, no Brasil a predominância do uso é o desempenho esportivo, tá? E não adianta falar que as pessoas que usam não sabem. Não, eu uso, mas eu não sei os efeitos colaterais. Não, não é. Nesse mesmo estudo mostra que quase 75% das pessoas que usam conhecem os efeitos indesejados, que são os efeitos colaterais dos anabolizantes. Eu acho que o maior risco hoje é a pessoa utilizar, que eu vou mostrar lá mais na frente, no final, se eu não me engano, é o último slide, é uma substância que você pode utilizar achando que é um suplemento, como se fosse um aminoácido, e na verdade atua como um anabolizante. Eu acho que o maior risco seria isso, tá? Outra pergunta, que aí entra a gente diretamente nisso, quem sugeriu o uso desses anabolizantes para os alunos? E 60% seria um amigo, às vezes um amigo de treino, alguém que conheceu na academia, mas em segundo lugar, tirando esse amigo mais íntimo, está o professor da academia, o professor de educação física, 16%. O treinador vem em seguida, ou seja, tu tem aí, se somar as duas porcentagens, quase 33%. Né? Já visto que o treinador é um professor de educação física. Né? E quem orientou o uso e como forneceu o anabolizante, novamente, o amigo, obviamente, vai aparecer em sua maior parte, em primeiro. Em segundo, o professor, novamente, nós, professores de educação física, que sugere, orienta como tomar e ainda fornece o anabolizante, né? Pelo mercado negro e tal. Hoje mudou um pouquinho isso. Eu sei que hoje muita gente utiliza anabolizante pelas farmácias de manipulação, né? Quando teve o boom das farmácias de manipulação, hoje muita gente utiliza pelas farmácias de manipulação, não utiliza mais aqueles clássicos, né? O Durateston clássico e tal, utiliza o mesmo composto, mas manipulado, tá? E dificuldade em adquirir no Brasil.
muitos acharam que era muito fácil, usuários, quase 95%. A gente sabe que é fácil, você entra em qualquer academia no Brasil que tem mais um perfil de pessoas que treinam mais fortes, é fácil conseguir o anabolizante no Brasil. Isso é muito fácil, realmente. E onde adquiriu, alguns na farmácia e outros com amigo e professor de educação física novamente. E a academia após o professor, ou seja, na academia, com certeza, é algum professor que fornece. Né? Então, os professores sempre aparecendo em todas as vias do uso, seja no estímulo ao uso, seja na informação, seja na venda e seja, às vezes, na própria aplicação do anabolizante. Tá? E quem aplicava em você, que é o que eu estava falando, o amigo, a própria pessoa e, novamente, o professor. Se você tirar o amigo íntimo, que aparece sempre em primeiro em tudo, e, nesse caso, é o mesmo a pessoa, óbvio, o professor aparece novamente em um encabeçando a lista. Ou seja, o professor está do início ao fim, está em toda a cascata do uso de anabolizante. Estímulo, informação, venda e ainda aplicação do esteroide. Tá? E prevalência, porque tem algo na frente. Prevalência do uso. Logicamente, nessa época, a prevalência era muito masculina. A gente sabe que hoje as mulheres estão utilizando muito. Essas mulheres de Instagram, de YouTube, etc., que as outras mulheres começam nas academias a treinar, querem chegar àquele corpo. Só que se não utilizar, dificilmente vão ter, tá? Porque é difícil, a disciplina tem que ser muito grande e o anabolizante acaba facilitando alguns caminhos, tá? E a outra pergunta, alguns indivíduos que já usaram no último ano, 85% usou no último ano, nessa entrevista. Ok? Os efeitos indesejados, perguntaram para mostrar como eles têm o conhecimento desses efeitos. Muitos sabem, indesejado seria o câncer e impotência sexual. Depois vem vários outros efeitos. E os efeitos negativos que as pessoas sentiram ao tomar, que são aqueles efeitos que você tem, mas não é um efeito tão sintomático a nível de ir para o hospital, a nível médico, que é o aumento das espinhas, a acne, sensação de pressão alta, às vezes a própria pressão alta, propriamente dita, agressividade por dois fatores, né? Ele estimula o sistema nervoso central, o anabolizante, mas também tem um efeito placebo. Né? A pessoa ganha mais massa muscular, fica mais confiante, então aumenta um pouco a agressividade. Ok? Então, fechando essa parte do imaginário, para a gente saber mais ou menos como eles usam, a gente vai falar dos recursos ergogênicos. Lembrando que recursos, como o Afonso falou no início, recursos ergogênicos é diferente do doping. Todo doping é um recurso ergogênico, mas nem todo recurso ergogênico é um doping. Tá? Recurso ergogênico. Deixa eu ver como eu tiro essas telas aqui para ler. Só um minuto. Eu não estou conseguindo. Tem como minimizar? Ah, tá ótimo. Desculpe. Vai. Como é que vai para a tela, meu Deus? Pronto. Recurso ergogênico. Recurso ergogênico é uma aplicação de um procedimento ou recurso nutricional, físico, mecânico, psicológico ou farmacológico capaz de aprimorar a capacidade de realizar um trabalho físico ou desempenho atlético. Isso é uma definição do livro do Fisiologia do Exercício do McCarthy. Tá? Lembrando que alguns desses procedimentos podem ser a doping, que é, segundo o Comitê Olímpico Internacional, é definido o uso de qualquer substância endógena ou exógena em quantidades ou vias anormais com a intenção de melhorar o desempenho atlético, de melhorar a performance. Tá ok? O que é proibido pela WADA é doping, o que não é proibido. Um caso clássico foi a cafeína, que até alguns anos era considerada doping em alguns desportos, em algumas quantidades, e hoje não é mais, visto que a Red Bull patrocina fortemente muitos desportos, e a Red Bull é um composto rico em cafeína. Então, por isso que eles tiraram lá para ter o dinheiro, né? Óbvio. Então, agora a gente vai ver a lista pela WADA, tá? Pelo site da WADA. Todo mundo tem acesso a isso. É só digitar WADA, entrar no site da WADA e ver essa lista. Essa lista é atualizada, 2020. Peguei essa semana. E são divididos em várias categorias do que são proibidos. Em 3 tipos. Recursos ergogênicos são sempre proibidos, seja fora da competição, durante, depois. São sempre proibidos, não pode se utilizar. Alguns recursos que são proibidos só durante a competição e alguns recursos que são proibidos em alguns desportos particulares. Tá ok? A gente vai se fixar, eu botei em vermelho ali, que são os sempre proibidos, que são os anabolizantes,
Durante a competição, alguns estimulantes, narcóticos, canabinoides, glucocorticoides são proibidos durante a competição e beta-bloqueadores são proibidos em muitos desportos de precisão, tiro, arco e etc., porque reduzem a frequência cardíaca, a pessoa fica menos ansiosa, as mãos tremem menos, isso facilita o desempenho desportivo na competição. Ok? E quais são os métodos? Antes eram as substâncias, agora são os métodos. Métodos sempre proibidos, independente de estar ou não em competição: manipulação de sangue e componentes de sangue, manipulação química e física, dopagem genética e celular. Sim, já existe dopagem genética, já existe alteração genética para a pessoa produzir mais eritropoetina, que aumenta a produção de glóbulos vermelhos, que aumenta o transporte de oxigênio, aumenta o desempenho físico, além de outras dopagens genéticas que eles vão cada vez mais evoluindo. Uma informação eu cheguei a ler, mas eu não sei ao certo. Eu sei que muitos atletas, a exemplo do Cristiano Ronaldo, Messi, agora recentemente o Mike Tyson, utilizam infusão de células-tronco. Acredito que não seja doping, uma vez que tanto o Cristiano Ronaldo como o Messi passam, e outros atletas passam por exames de doping, não é considerado doping, talvez ainda, não sei, mas eles utilizam célula-tronco, né? Parece que eles tiram o sangue, a matéria que eu li, eles tiram o sangue, filtram, extraem a célula-tronco e fazem infusão novamente do sangue na pessoa. Eu vi o relato do Mike Tyson, que o Mike Tyson agora retornou, marcou até uma luta, se eu não me engano. Quem não sabe, é um ex-campeão mundial de boxe, foi o campeão mais novo de boxe da história, etc. É um mito, né? A lenda do boxe é ele. E eu vi um relato dele dizendo que tiraram o sangue dele, no dia seguinte voltaram com sangue translúcido, com líquido translúcido, e infundiram novamente na veia dele. E ele falou que não sentiu nada, foi bem. No dia seguinte, quando acordou, ele falou que se sentiu um menino de 18 anos. Não tinha mais o cansaço do treino, não tinha mais muita indisposição, se sentia renovado. Então, certamente, esses jogadores de futebol que têm sua carreira muito prolongada, claro que há o mérito deles de disciplina, de alimentação, de tudo, do treino, dormir principalmente, o não consumo de álcool e etc., mas se fosse só isso, mesmo assim, eles não chegariam a jogar em altíssimo nível depois dos 33, 34 anos. Né? A gente lembra a década de 90, chegava aos 30 anos, muitos jogadores diminuíam o ritmo, diminuíam a forma de jogar, a posição que jogava, mas por quê? Porque naquela época era o treinamento que era diferente? Não, eram os fármacos, eram os tratamentos farmacológicos e fisioterápicos que eram diferentes. Né? Hoje tem criogenia, tem muitos tratamentos que favorecem a recuperação. Tá? E dos sempre proibidos, entre as substâncias, são substâncias não aprovadas, novas substâncias que não são aprovadas para o uso pelos atletas. Tem os agentes anabólicos, que é o que a gente vai falar, hormônios peptídicos, fatores de crescimento e substâncias relacionadas e miméticas, agonista beta-2, moduladores hormonais e metabólicos, diuréticos e agentes mascarantes. Esses diuréticos e agentes mascarantes não são substâncias que geram aumento de desempenho. Né? Um diurético não gera, pode emagrecer um pouco no caso de competições de que necessita ter categorias por peso. Né? Eles podem tomar diurético para poder reduzir o peso, desidratar, o que não é permitido. Mas a principal atuação desses diuréticos, principalmente, eu não sei se quem lembra, o César Cielo foi pego com furosemida, que ele dilui muito a urina e tenta mascarar, não ser detectadas as substâncias que a pessoa está tomando pela urina. Né? Só que a gente sabe que a UADA funciona também a nível político. Ele recebeu, acho que se eu não me engano, 6 meses de punição, sendo que no histórico de atletas que são pegos com furosemida, muitos recebem no mínimo 2 anos ou até são banidos do esporte. Ele recebeu só 6 meses, políticas, julgamentos e etc. Ok? E agentes anabólicos, que é o que nós vamos basicamente falar, nós vamos falar dos esteroides androgênicos anabólicos. Outros agentes têm o clenbuterol e também vamos falar desses moduladores seletivos do receptor de andrógeno mais à frente. Ok? Travou. Travou meu teclado. De vez em quando tem travado, a gente se alisa se precisar, cara, fica tranquilo, tá? Aconteceu com o fio também, vira e mexe acontece isso. Foi, né? Foi. Agentes anabólicos. Então, rapidamente, por que utilizar a urina, né? Poderia utilizar cabelo, sangue, saliva, outros fluidos, excretas, tecidos, por 2 motivos simples. A urina é de fácil
adquirir as amostras. Os ensaios clínicos são mais baratos a nível de laboratório e a urina tem substâncias que representam tudo que você toma, seja produção endógena ou exógena do corpo. Então, a urina é o mais utilizado, mais fácil, mais barato a nível de ensaio laboratorial, ok? Sendo que quem acompanhou um pouquinho o caso do Lance Armstrong, aquele ciclista 7 vezes campeão da Volta da França, ele era urina, só que ele tinha um acordo, alguém lá dentro da UADA, que na hora de fazer o exame na urina dele, não era a urina dele que fazia o exame. Era alguém que forneceu uma urina que não tomava nada, óbvio, e faziam dessa urina dessa pessoa e botavam o nomezinho dele lá no vidrinho. Tá? Lá dentro da UADA ele tinha uma grande rede para fazer isso. Tá? Então, o que são os esteroides androgênicos anabólicos? Por que esse nome? A gente sabe todo esteroide androgênico anabólico, vou falar anabolizante, fica mais fácil ficar repetindo essa palavra toda, eles são substâncias sintéticas que mimetizam a ação da testosterona no organismo, de diferentes formas, mas a função principal é a mesma ação da testosterona. E o hormônio da testosterona, que é o hormônio masculino, ele vem de um radical, de um composto básico, que é o colesterol, que está aí na tela, tá? Por isso que é esteroide, que vem do colesterol. Androgênico, porque a testosterona, após ser produzida, gera os efeitos, caracteres sexuais masculinos secundários, que é o efeito androgênico, aumento de massa muscular, engrossamento da voz, pelos no corpo e etc. E anabólico, porque gera o anabolismo. Principalmente o anabolismo desejado para quem utiliza é o aumento da síntese proteica no músculo, aumento muscular, a hipertrofia muscular. Tá ok? Lembrando que uma curiosidade, colesterol, né? Aí você imagina o quê? Pô, mas aí a pessoa que faz aquela dieta, que zera tudo, produz menos testosterona? É possível. Sim, você precisa de colesterol para produzir testosterona. Né? Então, não é muito aconselhável. Por isso que quem quer um ganho de massa, volume muscular muito grande, não pode fazer dietas muito baixa carboidrato, sem gordura, sem nada, porque isso não funciona muito bem. A pessoa que quer um volume muscular muito grande tem que se alimentar de tudo. Gordura animal, gordura vegetal e etc. Tá ok? E aqui só para mostrar alguns andrógenos naturais. O corpo não tem só a testosterona, tem a testosterona, DHT, que é a 5-alfa de hidrotestosterona, tem a androstenediona, epitestosterona, tem esse DHEA, e tem entre outras. Algumas são substâncias pré-testosterona, que devido a reações químicas se tornam testosterona, e outras são substâncias após a testosterona. A testosterona sofre uma reação que se transforma em outros metabólitos. Tá? Okay? Um exemplo é o DHT. Tá? Isso a gente vai ver mais à frente. Isso é só para demonstrar a produção de testosterona no homem durante o seu ciclo da vida. Normalmente, o auge chega entre os 18 e 20 anos, com 6 mil microgramas, que dão 6 gramas de testosterona diária. Se você fizer as contas, dão quase 200 miligramas mensais, né? Dependendo de 180 a 200 miligramas de produção de testosterona mensal, e conforme a idade vai passando, há uma queda. O que pode evitar essa queda? Muitos desses esteroides, dos anabolizantes, é para isso, farmacologicamente, a gente vai ver à frente, mas o exercício favorece muito isso. O exercício favorece muito o aumento da produção de testosterona no organismo, principalmente o exercício de musculação, o exercício de força. Eu não gosto de falar força, porque para mim treinar força é uma coisa, hipertrofia é outra, e resistência é outra. Mas o exercício de musculação é um exercício contra a resistência, ok? E como é o controle dessa testosterona no organismo? O controle é feito por feedback negativo. Vou explicar melhor, ou seja, quanto mais alto a testosterona estiver no organismo, menos o corpo manda a produção dessa testosterona. Como? O hipotálamo produz hormônios gonadotróficos, que estimula a hipófise a produzir um hormônio que estimula os testículos a produzir a testosterona. Né? Tem uma cascata, a testosterona aumenta, chega lá e estimula o hipotálamo a não produzir mais esse hormônio. Então, ou o hipotálamo deixa de estimular a hipófise, que deixa de estimular os testículos, e os testículos passam a produzir menos testosterona. Ela reduz, estimula novamente o hipotálamo e assim vai. E essa testosterona gera todos esses caracteres sexuais masculinos e também o anabolismo proteico, o anabolismo do tecido muscular. Tá ok? E o que são, como agem esses esteroides androgênicos anabólicos? Tá? Eles agem por várias vias. Uma delas é o estímulo da maior síntese proteica no músculo, é uma das vias, tá?
Elas reduzem também, são antagonistas aos receptores de glucocorticoides, que são receptores, são hormônios que geram catabolismo, ou seja, o anabolizante, a testosterona, né, o hormônio masculino naturalmente também gera isso, ele aumenta a síntese proteica e reduz o catabolismo, né? Ele atua nas duas vias. Basta você reduzir o catabolismo, você tem uma melhora da hipertrofia. Se você reduz e ainda aumenta a síntese, você tem uma melhora muito maior. Também estimula, tem efeitos psicoativos no cérebro, né? A pessoa tem mais motivação, consegue treinar mais forte, tem mais tolerância ao esforço. E muitos deles, em sua maioria, estimulam a produção de eritropoetina, que aumenta a produção de eritrócitos, comentei rapidamente isso lá no início, que aumenta os glóbulos vermelhos, que aumenta o transporte de oxigênio. Se você tem mais transporte de oxigênio no sangue, mais oxigênio no músculo, você tem mais ação muscular. É igual um carro, né? Se você tem... O que é o turbo de um carro? O turbo de um carro é comprimir o ar e injetar mais oxigênio no motor por tempo. E isso faz com que o carro corra mais. Mais ou menos o mesmo princípio. Tá ok? E começou brevemente o histórico, como é que o ser humano teve essa, né? Estudo, a testosterona funciona para isso tudo. Como é que ocorria isso? Em 1849, esse Arnold Berthold, que é considerado o pai da endocrinologia, ele que iniciou os estudos que vieram a ser a disciplina, o viés da medicina da endocrinologia, ele começou a observar que, retirando os testículos de galos, esses galos não tinham os caracteres masculinos da espécie, crista e etc. E observou que, reimplantando esses testículos no abdômen do galo, ele retornava esses caracteres. Ou seja, ele teve a sacação de que, então, esses testículos produzem algo, tá, que realmente gera esses caracteres. E só em 1927 conseguiram extrair e utilizar esses extratos ativos dos testículos, que ainda não se sabia que era testosterona. Em 1929, acharam alguma substância, não se sabia, não tinham isolado, mas sabiam que tinha alguma substância na urina que gerava efeitos parecidos com a testosterona. E logo 2 anos depois, para ver como é que 27 extrato, 29 urina, 31 isolamento, ou seja, para ver como é que isso gera muito interesse farmacológico, né? Senão demoraria mais anos. E nessa época não tem a tecnologia que nós temos hoje, né? Então, a gente vê como que os estudos devem ter sido extensos para conseguir rapidamente isso tudo. Em 1931, conseguiram isolar essa substância da urina, que era a androsterona. E em 1935, conseguiram fazer uma substância sintética a essa androsterona. Sintetizar a substância em laboratório, 4 anos só depois. E em 1938, começaram a utilizar essa substância sintética em tratamento de hipogonadismo, ou seja, a pessoa naturalmente tem uma queda brusca na produção de testosterona. Então, utiliza a testosterona exógena a fim de manter sempre os níveis de testosterona naturais do corpo. Tá? E alguns relatos têm da década de 50 a utilização no esporte após a queda do Muro de Berlim. Começaram a ver que e da União Soviética que na década de 50 usava largamente o uso de testosterona, tanto por parte da Alemanha nazista como por parte da União Soviética, para melhorar o desempenho dos soldados na guerra da Alemanha nazista, a União Soviética o desempenho esportivo. Nessa época não tinha controle de dopagem, não tinha nada disso. Então vocês imaginam a vantagem de desempenho que eles não tinham. Tá ok? Lembrando só uma curiosidade, eu cheguei a ler, essa tentativa de melhorar a performance na competição esportiva não é de agora, não é do século XX, século XIX. Isso vem desde a Roma Antiga, antes de Cristo. Tomavam extratos de plantas, várias tentativas de substâncias para melhorar a performance. Claro que não tinha testosterona, obviamente, não tinha essa tecnologia, mas a tentativa de melhorar a performance sempre foi muito grande. E só uma outra curiosidade, eu acho muito engraçado, o primeiro caso de dopagem na Olimpíada foi na maratona. Olha que loucura. Antigamente, os maratonistas tomavam estrequinina, que é veneno para matar rato, estrequinina com uísque para poder correr mais. Tu imagina você tomar estrequinina com uísque para correr mais. E foi pego, o primeiro lugar foi pego, se eu não me engano, isso foi na década de 20, eu acho, se eu não me engano, não me lembro ao certo a data. Foi pego o primeiro local com estrequinina, e o primeiro colocado, o segundo colocado foi pego por burlar, porque ele pegou um ônibus para cortar o caminho. Olha que loucura. Então, o terceiro colocado é que ficou com a medalha de ouro, né? Mas como essa tentativa de burlar
de tentar vantagem em competições sempre existiu e eu acho que sempre vai existir. Tá ok? E agora vamos falar quais são os efeitos anabólicos. Tá? A pessoa que toma hoje amplamente utilizados os anabolizantes, o que eles querem? O que gera os anabolizantes? De sua forma geral, depois a gente vai ver um pouquinho cada um. Aumento de massa muscular esquelética, obviamente, que é o que todo mundo quer. Aumentar a volume muscular, que aumenta a força, aumenta desempenho, aumenta tudo. Aumento da concentração de hemoglobina, aumento de hematrócito, ou seja, você tem um aumento, uma melhora no transporte de oxigênio no sangue para o músculo. Aumento da retenção de nitrogênio. Você, lembrando que a proteína muscular tem um nitrogênio na sua composição, você retém mais esse nitrogênio para produzir, tem uma síntese proteica maior. Todo anabolizante reduz os estoques de gordura, reduz a gordura corporal. Aí vai perguntar, mas tem uns que as pessoas tomam e ficam mais gordinhas, digamos, e tem um que a pessoa fica mais seca. Isso tem a ver com a retenção hídrica do anabolizante, tá? Mas gordura, ele é diminuído pelo anabolizante. Ocorre o aumento da deposição de cálcio nos ossos, os ossos ficam mais fortes, por isso que muitos são utilizados para tratamento de osteoporose. Redução do catabolismo proteico, como a gente viu, ele compete diretamente com os hormônios glucocorticoides. E no encéfalo, sistema nervoso central, aumenta a tolerância do esforço. Então a pessoa tem mais massa muscular, tem mais oxigênio, mais retenção de nitrogênio, reduz gordura, ossos mais fortes, menor catabolismo proteico e maior desempenho no esforço. Seria uma coisa maravilhosa, ótimo, pô, todo mundo quer isso. Mas tem os efeitos androgênicos, crescimento do pênis, é o desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos, espessamento das cordas vocais, popularmente, na verdade são as pregas vocais, né? Aumento da libido, aumento da secreção das glândulas sebáceas, aumento de pelos no corpo e da face, o padrão masculino de pelos pubianos, isso são os caracteres sexuais secundários masculinos, que isso vai ocorrer sempre, tá? E quais são, então, a gente viu toda a maravilha, né, do anabolizante, agora os efeitos colaterais, eu separei aqui por sistemas que podem ocorrer. Vou começar pelo mais fraquinho, né, sistema esquelético, que é o fechamento precoce da lâmina de cartilagem epifisária, ou seja, se a pessoa ainda estiver no processo de crescimento, esse processo é parado, a pessoa não cresce mais a nível de estatura, tá? Não crescimento de massa muscular, não, tá? A nível de estatura, essa pessoa não vai crescer mais, tá? No perfil lipídico, os anabolizantes tendem a aumentar o LDL, que é a gordura ruim, diminuir o HDL. Eu já vi com um professor da universidade que ele uma vez me contando, na época da minha faculdade, que ele pegou o exame de sangue de um cara mais forte e tal e viu que o LDL dele estava alto, sendo que o cara não tinha gordura, e o LDL e o HDL dele muito baixo. Então, matou logo. Esse cara utilizou anabolizante, não é difícil conseguir identificar isso, tá? No fígado, ocorre hiperplasia do fígado, adenomas, carcinoma, que é o câncer hepático, e peliose hepática, que são formações de bolhas de sangue no fígado. E essas bolhas podem se romper e gerar uma hemorragia interna. A pessoa morre, né, se não for socorrida, óbvio. E no sistema cardiovascular, morte súbita, infarto do miocárdio, tem aumento da pressão arterial e hipertrofia cardíaca. Por quê? Porque o tecido muscular também é um tecido muscular, desculpe, o tecido cardíaco também é um tecido muscular, né? Então, obviamente, você tem a hipertrofia do coração, do ventrículo esquerdo principal, e isso pode reduzir o desempenho do coração, a eficácia do transporte do sangue, do bombeamento sanguíneo, tá ok? E os colaterais específicos? Eu separei aqui homens e mulheres, visto que as mulheres estão usam muito, sendo que não é difícil, né? Você com a prática de academia, de frequentar muita academia, de malhar muito, de conhecer muitas pessoas que malham, que treinam, você verifica, não é tão difícil você identificar pessoas que tomam. Nos homens, eu vou falar desses colaterais específicos rapidinho antes, depois, só falar rapidinho. Nos homens, você observa um desenvolvimento muito grande dos deltoides e do trapézio. Por quê? Porque se sabe que o tecido muscular, os músculos, eles têm volume de receptores para testosterona diferente. E os deltoides e o trapézio têm um volume de receptor muito superior. Então, a pessoa ganha muito rápido deltoides e trapézio, né? Às vezes a pessoa não tem o braço nem tão grande, não tem o peitoral tão grande, não tem estruturalmente um corpo tão grande, mas tem o trapézio muito desenvolvido em comparação ao corpo todo e tem os deltoides muito desenvolvidos, redondinhos, bonitinhos. Isso é porque a testosterona, o uso do anabolizante, esses músculos têm receptores muito fortes. Para isso, eles desenvolvem muito rápido. Tá?
Então, é fácil você identificar nos homens, além da força, né, há cargas que você sabe que nenhum homem treinando há 1 ano vai levantar, nenhuma pessoa, e os homens já levantam. Então, você sabe que essa pessoa já utilizou ou utiliza. Nas mulheres é mais fácil ainda. É só você olhar para a mulher, se você identificar que ela tem um corpo de travesti, ela não usou anabolizante. É simples. Por quê? Porque na mulher ela se torna a nível hormonal um homem. Então tem a redução dos culotes, né? A queima daquela gordura lateral do quadril, reduz bastante. O abdômen, principalmente, ela tende a perder muito as curvaturas abdominais, tá? E uma outra característica, as mulheres que param de tomar, param de treinar e tudo, se elas engordarem, elas têm muito depósito de gordura a nível abdominal e não tanto coxa e quadril. Por quê? Porque a distribuição de gordura corporal é alterada no perfil masculino, né? Então, a mulher adquire alguns caracteres masculinos, então é fácil você identificar quem tomou, quem não tomou. É mais fácil, né? E os efeitos específicos propriamente dito nos homens é a atrofia muscular, redução e até a total não produção de espermatozoides, a impotência devido à queda da produção endógena, ginecomastia, a gente vai ver mais para frente, e hipertrofia ou carcinoma prostático. Nas mulheres, aumento da pilosidade, aumento de pelos no corpo. Essas mulheres normalmente de Instagram, famosas e tal, fazem depilação a laser no rosto, porque cresce barba no rosto realmente. Calvície no padrão masculino, e também gera o aumento o cabelo fica mais crespo, mais duro, né? Hipertrofia do clitóris, irregularidade ou ausência do ciclo menstrual, porque o hormônio masculino está muito alto. A voz, aquela voz que a gente sabe de pato, né? Só ver, por exemplo, a Viviane Araújo dando uma entrevista e a Graciane Barbosa, que você observa isso. E atrofia mamária, redução das glândulas mamárias, por isso que a maioria delas botam silicone, e também atrofia uterina, tá ok? Devido a essa queda da produção do hormônio feminino, o útero acaba atrofiando. Por isso que, agora, recentemente, eu vi que parece que a Viviane Araújo tinha mudado os planos de ter filho, né? Por quê? Porque certamente ela tem que fazer algum tratamento específico para ter filho, né? Visto o grande uso durante anos de anabolizante. Com certeza, acho eu, ok? Agora vamos para os efeitos mais ou menos colaterais e direcionar esses efeitos colaterais e informar um pouquinho como é feito a tal da terapia pós-ciclo, né? O que tomar e tal, por que eles tomam. A testosterona, a nível de efeitos colaterais e a nível de efeitos positivos também, o DHT é um exemplo, né? Às vezes o DHT ele é muito mais atuante no aumento da hipertrofia muscular do que a própria testosterona, mas a testosterona ela é quebrada, né? Ela sofre uma ação química e é transformada em 2 metabólitos ativos principais, que é a DHT, que é 5-alfa-dihidrotestosterona, e o estradiol. Quem transforma a testosterona em DHT é uma enzima chamada 5-alfa-redutase, e quem transforma a testosterona em estradiol é uma enzima chamada aromatase. Por que saber isso? Porque isso gera a terapia pós-ciclo e a tentativa de reduzir os efeitos colaterais. Primeiramente, se você transformar a testosterona em estradiol, que é o que popularmente o pessoal aromatizou, a pessoa fica mais gordinha e tal, por quê? Porque o estradiol tem um pouquinho o perfil do hormônio feminino no corpo do homem. Então, aumenta um pouquinho a gordura, o homem tem mais gordura corporal após o ciclo. Então, a tentativa de evitar isso, e também o estradiol é o responsável pela ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária no homem, que só tem correção cirúrgica, tá? Tem 2 tentativas, ou se atua inibindo a tal enzima, do inibidor da enzima da aromatase. Esses 2 são os medicamentos que se toma, são baratinhos, né? Arimidex, esses preços eu peguei ontem no Drogaria Raia e Drogaria Venâncio, na internet, no site, né? R$ 749,98 e o outro R$ 302,98. Um ou outro é utilizado, por isso que pouca gente, né, que os marombeiros, as pessoas que tomam, não fazem terapia progressiva. É mais caro do que tomar o próprio medicamento. Ou atuação direta no tecido-alvo, bloqueia o estradiol na glândula mamária, evitando a ginecomastia, que é o Novaldex, que é o citrato de tamoxifeno, que, se eu não me engano, é um medicamento para câncer de mama, se eu não me engano. Está o precinho de R$ 237,99, a marca, né, o Novaldex, e o genérico R$ 55,39. Não é baratinho, tá? Claro que esse bloquear na glândula mamária vai evitar a ginecomastia, mas não vai evitar o aumento de acúmulo de gordura no homem. Logicamente, se ele quer as 2 coisas, ele tem que partir para o primeiro, que é o Arimidex ou anastrozol.
E a transformação da testosterona em DHT, que gera a hipertrofia da próstata, o câncer prostático e a calvície, é o famoso finasterida, que é o inibidor da enzima 5-alfa-redutase, que faz essa conversão. Ah, então por que todo mundo não toma finasterida? É simples assim. Porque em maioria dos casos, quase 50%, ela pode gerar impotência sexual. Por isso que muitos não fazem utilização dessa terapia pós-ciclo. Tá ok? E após tomar, né, se você, como eu mostrei aqui, nessa visão, se você tem mais produção, você injeta, né, testosterona exógena, está muito alto no organismo, então o hipotálamo deixa de estimular o testículo a produzir testosterona. E isso gera uma atrofia testicular, desculpe. E quando você para de tomar, o período, esse LED aí do testículo voltar a produzir testosterona a níveis normais pode levar até 1 ano, né? Dependendo da quantidade, do prolongamento do uso e etc. E o que faz para evitar esse período de uma produção muito baixa de testosterona no organismo? Toma-se o tal do Clomid, se trata de clomifeno, que é principalmente utilizado para mulheres, tá, com queda na libido, e mulheres inférteis, tá? Para a produção para a ovulação, né? Para favorecer a ovulação. Mas alguns estudos mostram a utilização de clomid para hipogonadismo no homem, natural, né? Não decorrente do anabolizante, mas para estimular o testículo a produzir testosterona de forma natural. Tá ok? Assim evitando a perda de massa muscular no par do homem, a queda da libido e a redução da produção de espermatozoides, que é a oligospermia. Tá ok? Seguindo, quais fármacos? Só um minuto. Quais fármacos nós vamos falar? Eu sei que existe muitos fármacos, imensos fármacos, tá? Mas os principais, eu vou falar dos fármacos mais tradicionais, tá? A tabela aqui. Vou falar de 2 fármacos veterinários que são amplamente utilizados. E no final a gente vai falar desses SARMs aí, tá ok? E como ocorre essa utilização? O que essa informação, uma informação de competidores, tá ok? Não é informação de artigos e tal. Por quê? Porque é muito difícil você achar um artigo que utilize anabolizante para desempenho físico, aumento de hipertrofia, desempenho esportivo. Por quê? Porque você dificilmente consegue uma aprovação do comitê de ética, né? Você, para fazer um estudo, para gerar um artigo, você tem que ter uma aprovação do comitê de ética para utilizar dosagens suprafisiológicas em seres humanos. Você tem muito desses estudos em ratos, existe muito, mas em seres humanos não há. Então é muito difícil você achar estudos com isso, não há, tá? E essas dosagens acima, o que vem a ser essas 3 etapas e essas dosagens, tá? Isso é a nível de competição. Pessoas que competem, sejam amadoras, acredito que profissionais, quanto maior o nível, maior é o uso, obviamente. Isso é mais a nível amador, competição, Mister Rio, fisiculturismo brasileiro, etc. Então, eles dividem mais ou menos em 3 etapas, que é o chamado bulking, que é o período que você quer ganhar volume muscular, né? Que é o que antigamente a gente chamava de off. Ah, o cara está em off, ele quer ganhar volume e massa muscular. Tem o cutting, que é a definição muscular, que é o que a gente chamava antigamente de on, aí ele está definindo, ele perde um pouquinho de volume muscular e seca o corpo. E ao cruise, que é a manutenção. O que me surpreendeu, porque normalmente o que eu conhecia, o que eu sei, o que eu vi utilizarem muito, é o uso de anabolizantes por ciclos, né? De 4 a 6 semanas, no máximo 8 semanas. Você começa com uma dosagem baixa, aumenta uma pirâmide e reduz de novo. Para você estar aqui em cima, não cessar diretamente o medicamento, você reduz de novo. Só que hoje não se faz mais isso. Hoje você não para de tomar. Ou você toma pouco, ou toma muito. Entendeu? Então o uso é constante. Imagina com o uso constante os efeitos colaterais que geram, tá? E essas dosagens são no booking de 600 miligramas a 1.500 miligramas semanais. Isso é o somatório de miligramas dos compostos, tá? Há muita gente que utiliza 2 anabolizantes, 3, 4 anabolizantes, seria o somatório de todos, não é de um só. Se a pessoa usar um só, vai ser um só, né? Mas é o somatório total. Olha o absurdo. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai ver mais à frente, mas eu vou utilizar esse quadro só para informar para vocês saberem mais ou menos o que se trata isso. O uso fisiológico, né, a nível de posologia, de um anabolizante para efeitos de farmacológicos, para doença
doenças é de, no máximo, 250 miligramas a cada 2 semanas. Ou seja, no máximo, dependendo do anabolizante, se toma 500 miligramas por mês. 500 miligramas por mês. Aqui no ganho, você toma 600 miligramas por semana, chegando a 1.500. 500 por mês para 1.500 por semana. Olha que loucura. No Cutting se toma também. E no Cruise, 200 miligramas por semana, dão 800 no mês. E o efeito e o normal que se toma a nível fisiológico é de 500 por mês, 400. Então, vocês veem como é que as doses são suprafisiológicas muito altas, tá ok? Quanto maior a dosagem, maior são os efeitos colaterais, obviamente, tá? Aqui é só para mostrar para vocês o que mais eles usam dependendo de cada período de treino que eles estão, tá ok? E seguindo, vamos falar dos fármacos tradicionais. O primeiro de todos é a Durateston, o famoso Durateston. Aqui é uma imagem tradicional, lembrando que, novamente eu falo, hoje eu acho que caiu por água muito a utilização desses fármacos de farmácia, né? De ter alguém na farmácia que te forneça. Eu acho que hoje há muito farmácias de manipulação que formatam o fármaco de acordo com o que a pessoa quer, composição, misturas e etc. Mas eu estou falando dos tradicionais, que justamente são os que têm bula, os que têm forma de comprovação científica de verificar tudo. Em farmácia de manipulação não tem como eu saber, né? Não tem como a gente verificar a nível científico, a nível fidedigno, a atuação, a ação, a indicação e tudo, tá ok? O Durateston é formado por 4 compostos de testosterona, um age imediatamente após 24 horas da aplicação e os outros vão agindo de acordo com os dias. Tem uma ação longa, de longa duração, tá ok? A indicação farmacológica é o hipogonadismo, ou seja, a pessoa que quer terapia de reposição hormonal, né? A pessoa tem baixa produção endógena de testosterona e quer ter os níveis normais de testosterona, tá ok? E quem usa? O que é objetiva? Normalmente o Durateston, o que gera? Essa segunda parte aqui da esquerda, ganho de força, etc., é mais a nível, como é que eu vou falar? Experimental. Né? Pessoas relatam e etc. Não tem isso na bula do medicamento. Ah, você vai ganhar muita massa muscular ou pouco. Isso não há na bula, tá ok? Então, normalmente ele favorece ganho de força, aumento de massa muscular. Ele é muito androgênico, visto que são 4 compostos de testosterona, tá? Pode gerar impotência após o seu término da utilização em altas dosagens e tem baixa hepatotoxicidade, não tem uma alta hepatotoxicidade não, tá? Não faz muito mal ao fígado, tá ok? A posologia fisiológica, que está lá na bula, que a pessoa está com hipogonadismo, o médico vai receitar, é de 1 ml, uma ampola, 250 miligramas, mais ou menos a cada 3 semanas ou 4 semanas. Daí 250, mais ou menos por mês, um pouquinho mais, né? E a posologia usada chega a ser até de... Aqui está o normal, essas posologias usadas. Eu coloquei só para a gente ter uma ideia de como seria o ciclo, os tradicionais ciclos em pirâmide, né? A pessoa começa mais ou menos 1 ml na primeira semana, 2 na segunda, terceira e quarta semana 3 ml, 2 na quinta e 1 ml na sexta semana. Mais ou menos isso. Os ciclos tradicionais, né, que eram muito utilizados. Não a nível de competição que extrapola muito mais essa dosagem, tá ok? Esse preço também é atual, custa R$ 12,59 a ampola. Não é um tratamento caro, tá? Aí a famosa Deca Durabolin. Qual é a principal diferença a nível estético? O Durateston ele não retém muito líquido, retém um pouco. A Deca é a famosa que mais retém líquido no corpo. Por isso que a pessoa fica com aspecto mais roliço, digamos, não fica com aspecto a nível definido, ok? A composição da Deca é o decanato de nandrolona, existe em 25 mg por ml, 50 mg por ml, e também em farmácias de manipulação, novamente. Eu sei que há Decas 200 mg por ml, etc. Ok? A indicação farmacológica dela é graves períodos inflamatórios. A Deca é muito utilizada na área veterinária para qualquer inflamação, como se fosse o Voltaren para a gente, né? Períodos inflamatórios é utilizado em cavalos. Claro que o porte do cavalo não vai ter efeito colateral nenhum, apenas o anti-inflamatório. É um poderoso anti-inflamatório, a Deca. É utilizado também para quem tem, para aumento de massa muscular. Às vezes a pessoa tem realmente alguma patologia com uma queda de massa muscular muito grave, principalmente porque a DECA ela retém o nitrogênio no corpo. Lembra que eu falei isso lá no início? Ele retém os compostos de nitrato no corpo, que favorece
ao aumento da massa muscular e também é utilizada na osteoporose, ok? Ela favorece o ganho de massa muscular, é um grande anti-inflamatório poderosíssimo, inflamação e dores articulares, é moderadamente androgênica, favorece muito o aparecimento de ginecomastia, porque ela é muito convertida em estradiol e tem uma hepatotoxicidade moderada. A posologia fisiológica, né, o que está lá na bula do medicamento, é de 25 a 50 miligramas a cada 3 semanas, tá? E a usada pode chegar a 200 miligramas por semana ou muito mais no caso das competições. Os preços são esses, R$ 11,67, R$ 22 praticamente. Não é um medicamento caro, ok? O Deposteron também é um medicamento muito utilizado a nível desportivo. É o cipionato de testosterona, normalmente vem em caixas com 3 ampolas de 200 miligramas. Todo composto assim, que é a testosterona direto, Droteston, Deposteron, cipionato, enantato, do tal de testosterona, são compostos utilizados para hipogonadismo. Claro que o médico vai avaliar a necessidade de um ou de outro a nível fisiológico, posologia, tá ok? Ele é feito para hipogonadismo, mas ele é mais forte. Por isso que a posologia fisiológica, né, na bula dele, não há uma posologia. Ah, tantos por semana. Não há. Isso depende muito de avaliação médica, porque ele é hepatotóxico, ele é altamente androgênico, favorecendo tanto ginecomastia como atrofia muscular. Pessoas que tomam, relatam rapidamente um ganho de força e aumento do volume muscular muito rápido. Muito, muito rápido. Mais rápido que o Droteston. Tá ok? Então, por isso que é muito utilizado. Para quem rapidamente, de verão e etc., quer um desenvolvimento corporal muito rápido, é muito utilizado, mas os seus efeitos colaterais são muito mais fortes que o Droteston. Ok? A posologia utilizada chega a 200 a 1.000 miligramas por semana. Não achei o preço, por isso que não há o preço do medicamento, tá? Testosteron, ou seja, eu mostrei aí 3 medicamentos que se baseiam na testosterona, Durateston, Deposteron e esse, que é o enantato de testosterona. Dos 3, esse é o mais fraco, digamos, tá? Ele é para um tratamento mais leve, digamos, do hipogonadismo. Claro que o médico vai avaliar qual usar em determinado caso. Tá ok? Ele é o mais fraco. Se ele é um dos mais fracos, ele é muito utilizado naquele período que a pessoa está em off, digamos, que a pessoa não quer ganhar massa muscular, está em cruise, né? Está no descanso, né? Um descanso que continua tomando. Mas é muito utilizado nisso, porque ele não é muito forte. Ele favorece ganho de força, aumento de massa muscular, é androgênico, pode gerar impotência, logicamente, moderado hepatotóxico, tá? A posologia dele é de uma ampola, pode chegar de 2 a 6 semanas, dependendo da reação do corpo da pessoa. O médico vai avaliando isso com os exames, ok? E a posologia usada ultrapassa até 700 miligramas por semana, é muita coisa. Uma ampola tem 250, 700 aí são quase 3 ampolas por semana. E ali é uma ampola sendo a cada 6 semanas, mais ou menos. Então você vê o quanto é a dosagem suprafisiológica, tá? Agora, eu acho que é um dos mais famosos, né? É a oxinandrolona. Eu acho que hoje todo mundo que vai tomar um anabolizante começa por esse, né? Por quê? Porque ele é um dos mais fracos, favorece, dá uma boa massa muscular, um bom ganho de força, mas tem os efeitos colaterais muito baixos. É conhecido como o anabolizante das mulheres, porque ele gera menor viralização. Lembrando que os outros lá, os compostos de testosterona, são pouco utilizados pelas mulheres, é pouco recomendado a utilização pelas mulheres, porque são muito androgênicos, gera muita virilização no caso da mulher. Mas o oxinandrolona, teoricamente, é o mais fraco, é um composto que sempre foi oral, comprimido, muito mais fácil que injetável, né? Antigamente, ele era o Anavar, já não há mais fabricação desse Anavar, não existe mais. Era um medicamento muito utilizado para osteoporose e para crianças com um déficit muito grande de desenvolvimento corporal, muscular. Era utilizado em crianças em dosagens e controle muito específico dos exames médicos, tá? Ele favorece um bom ganho de força, ganho de massa muscular. Ele é pouco androgênico, por isso que as mulheres usam muito. Permite pouca virilização e baixo, pouco hepatotóxico, tá ok? Hoje só se encontra em farmácias de manipulação mesmo, tá? Não achei nenhum lugar que vendesse isso. Ou essas marcas secundárias, né? Landerland e etc. A posologia fisiológica é de 2,5 miligramas de 2 a 4 vezes ao dia. A posologia máxima é de 20 miligramas.
A posologia usada a nível de ciclos não é aquela posologia lá do competidor, é de 4 a 12 comprimidos. Ou seja, cada comprimido tem, aqui no caso, 5 miligramas, desculpe, ou seja, ele toma 4 vezes, dão 2 comprimidos por dia, os homens chegam a tomar 12. As mulheres tomam 2, 4, tomando 4 também já é o dobro da dosagem fisiológica, também é uma quantidade suprafisiológica, ok? O famoso agora, o que toma e seca, né, que é o estanozolol, o famoso estrol. Por que ele é o famoso de tomar e secar? Ele, de todos, é uma droga mais recente, surgiu no início da década de 90, meada da década de 90. Ficou muito famoso pela eliminação do... esqueci o nome do corredor da Olimpíada de Barcelona, se eu não me engano, o Seul 88 ou Barcelona 92, eu não lembro ao certo, que foi banido, perdeu a medalha de ouro por uso de estanozolol, um canadense, eu esqueci o nome dele, ele tinha medalha de ouro, o americano foi medalha o Carl Lewis foi medalha de prata, o canadense foi medalha de ouro, e o canadense perdeu porque foi detectado estanozolol na urina. Tá? Normalmente, viam caixas com 3 ampolas. A indicação farmacológica dele, novamente, é muito utilizado em algumas anemias. E eu cheguei a ler que ele é utilizado em casos de queimaduras severas, porque ele favorece muito a produção de colágeno no corpo, tá ok? E ele, de todos dos injetáveis, é o único que o líquido dele é aquoso. Você pode observar aí na imagem que tem uma água e tem uma porção branca embaixo, tá vendo? O líquido dele é aquoso, não é oleoso. E isso favorece muito a falsificação. Ocorreu uma época uma falsificação muito grande do estanozolol. Aí o que as pessoas fizeram? Compravam o estanozolol veterinário. Um bujãozinho, vem muito mais, é muito mais barato, pega 3, 4, rateia lá o valor, paga, cada um toma um pouquinho, tá tudo certo. É o que passaram a fazer, né? Aí muita gente tem, quando eu chegar em veterinário eu comento mais sobre isso, mas passaram a usar a parte do estanozolol veterinário, ok? Ele é pouco androgênico, baixa hepatotoxicidade, é uma droga teoricamente mais moderna comparada às outras. E favorece, devido à baixa retenção hídrica, lembrando, todo anabolizante favorece a queima de gordura. Ele é uma droga que é para secar, né? Muito utilizado para secar. Os homens utilizam de 150 a 350 miligramas por semana. As mulheres utilizam um pouquinho menos, mas também chega a utilizar, ok? Porque ele é pouco androgênico, não viriliza a mulher. Agora, o mais forte, um dos mais fortes de todos para humanos, é o mais forte de todos para humanos, que é o famoso Hemogenin, que é a oximetolona, cada comprimidinho pequenininho, parece um AS, aquele infantil, né? De 50 miligramas, rosinha, pequenininho. Ele é muito forte, tá? A indicação farmacológica dele é para anemias severas, anemias graves, porque ele favorece muito a produção de eritrócitos no corpo, estimula muito a produção de glóbulos vermelhos. Então, ele é muito forte. A bula de muitos tem efeitos colaterais, tá? A bula do Uroateston tem poucos efeitos colaterais na bula. Da DECA, do Deposteron, o Deposteron são os que têm os efeitos colaterais mais fortes, mais pronunciáveis. O Hemogenin tem efeitos colaterais que no final pode causar a morte. Tá? Só para vocês terem uma ideia, mesmo nas dosagens, né? Lembrando que os efeitos colaterais que tem nas bulas são as dosagens fisiológicas. Você imagina se tomar em dosagens suprafisiológicas, tá ok? O Hemogenin favorece tudo, né? Você ganha muita força, muito volume muscular, muita hipertrofia muscular, por isso que ele é a base de muitos ciclos de quem quer ganhar muito volume, de quem está começando, quer competir, utiliza muito Hemogenin e DECA, porque a DECA é anti-inflamatória, né? A gente sabe que a gente treina muito forte, quem treina muito forte e tenta treinar sempre segunda a sábado, travou de novo, desculpa, tende a ter dores nas articulações, é um tendão que fica uma tendinitezinha e tal, então utiliza muito a DECA como base devido ao fator anti-inflamatório e o Hemogenin para o aumento total de força, massa muscular, etc. É altamente, muito, demais hepatotóxico, faz muito mal ao fígado, podendo, até na bula relatar, as pessoas têm que fazer exames constantes de fígado, podendo sentir dores no fígado, podendo ter apeliose hepática e consequente hemorragia hepática, e o seu uso prolongado pode gerar muito o câncer no fígado, carcinoma hepático, ok? A posologia, ela é de 1 a 5 miligramas quilos dia,
E a posologia utilizada, alguns homens começam utilizando 4 comprimidos. 4 comprimidos são 200 miligramas, há casos de até uma carteira inteira de 10 comprimidos por dia. Tá? Imagina o tamanho que a pessoa fica, né? A força que ela fica. Só que uma curiosidade aqui, se você pegar 5 miligramas dia, que é a posologia fisiológica limítrofe, uma pessoa de 70 quilos que vai utilizar, se utilizar um comprimido, que seriam para 50 quilos, é uma dosagem mais baixa, já gera efeitos. Tá? Já gera relatos que já geram muitos efeitos anabólicos, de força, de tudo. Para vocês verem, ele é tão forte que mesmo você tomando de mais ou menos dentro da posologia, lembrando que mesmo dentro da posologia não há o risco de efeitos colaterais, há grande risco de efeitos colaterais, mas mesmo dentro da posologia você tem consequente efeito de recurso ergogênico que você pretende. Tá ok? Seguindo agora, o famoso hormônio do crescimento, GH, que você tem que tomar todo dia. É caríssimo, tá? É muito utilizado por atletas demais. Por quê? Porque você não tem como detectar ele. Ele tem uma meia-vida, se eu não me engano, de 48 horas, então é só o atleta 2 dias antes não tomar, que você não detecta, por isso que é muito utilizado. É só você ver a natação, o tamanho da mão dos nadadores, dos pés, por exemplo. O Ian Thorpe, não é da época, acredito que não seja da época de vocês, mas foi um nadador australiano. Ele tem 1,90 m e alguma coisa e tem calça 52. 52 calça o Shaquille O'Neal, ex-jogador da NBA, que tem 2,16 m, né? Agora tu imagina, você com 1 metro, quase 2 metros só, uma pessoa forte, não é o tamanho do Shaquille O'Neal, né? O Shaquille O'Neal tem 2,16, 160, 180 quilos. O cara tem 1 metro, 2 metros, 90 e poucos quilos, né? Calçar 52 é algo estranho isso, ok? Como detectar quem toma hemogenia fácil? Hemogenia é muito utilizado para atletas, devido à falta para não ser pego no antidoping, na UADA, mas também a nível recreativo, assim, a nível de academia, de esportivo, né? É muito utilizado para quem quer secar. Ele favorece muito a queima de gordura, seca muito. E como você detectar? É só você ver a pessoa sem camisa, sabe aqueles oblíquos externos entrando bonito? É o GH que dá, ok? Cristiano Ronaldo, pronto. É o GH que dá. Ah, mas o atleta não toma, os atletas não. Na minha cabeça, eu vou comentar isso mais à frente, mas todo atleta de alta competição utiliza doping, senão não chega lá, é fato. Tá? Uma outra coisa que eu vou comentar também mais à frente, ok? O que a hemogenin gera? Aumento de massa muscular, redução de tecido adiposo, muita redução de tecido adiposo, aumento do tecido conectivo. Por quê? Hemogenin não, GH, desculpa. Qual é o grande favorecimento diferencial do GH, né? Os anabolizantes tradicionais geram só hipertrofia muscular. Já o GH ele é hormônio do crescimento. Ele gera hipertrofia muscular, gera hipertrofia, melhora dos tecidos conectivos, tendões, ligamentos, fortalece. Só que também gera hipertrofia dos órgãos do abdômen, dos órgãos internos. Por isso que hoje você vê os fisiculturistas com o abdômen todo definido, mas o abdômen é dilatado, é aquela barriga para frente. Né? Então você só vê uma pessoa muito definida, de quando dá aquela respiração forte, aquele barrigão grande, mais definido, é GH, tá? Porque aumenta realmente os órgãos internos. Tá? Ronaldo Fenômeno, né? Quem olha o Ronaldo Fenômeno, ele tá gordinho, agora tá mais gordo, mas assim que parou ele tava com a barriga muito grande, mas era aquela barriga dura. Provavelmente é GH, ok? Ele acelera o processo de regeneração celular, favorece a intensidade do treino, reduz a fadiga, retarda o envelhecimento devido a esse aumento de proliferação de células em todos os tecidos. Os efeitos colaterais é acromegalia, que é o crescimento das extremidades ósseas, queixo, mãos, aumentam, pés, etc. Redução da força muscular após o término de tomar, aumento da massa cardíaca, ele aumenta o tecido cardíaco extremamente, cardiopatias muito graves, acelera o processo de artrite nos ossos, nas articulações, tumores malignos no cólon, apneia do sono, hipertensão e gera muita a diabetes, ok? Muito, muito. Não sei, Romário foi operado fez uma cirurgia inédita no pâncreas, que era proibido, por causa da diabetes. Talvez seja por causa do uso de GH. Não sei, mas pode ser. Entendeu? E agora vamos para falar de 2 fármacos veterinários, já está acabando. Um deles é a Bondenona. Eu fiz questão de botar justamente o efeito que é veterinário, né? Esse mega que eu consegui a bula dele, ele é utilizado muito para
patologias em cavalos, patologias que têm uma redução muito grande da massa muscular do animal. Pós-cirurgia, o animal que faz uma cirurgia, fica muito tempo parado, é utilizado para recuperação pós-cirúrgica, para recuperação de lesões graves, é muito utilizado, tá ok? E a composição é 1-decilenato de bondenona, tá? Qual é a posologia fisiológica? Logicamente que é a posologia do animal, né? Isso não é recomendado para humano tomar, não tem como eu achar a posologia para o humano. Doido é o humano que toma, né? É de 0,25 a 1,1 miligramas por cada quilo peso corporal do animal, que equivale a uma administração mais ou menos de 0,25 a 1,25 ml para cada 50 quilos do animal. Tá? E o intervalo de cada aplicação deverá de ser para animais, para cavalo, de 2 a 3 semanas. E obtém já a resposta esperada, ou seja, o animal sai de uma cirurgia, quer recuperar a massa muscular, quer recuperar, né, está com uma atrofia muito grande, quer se recuperar da cirurgia em 1 ou 2 aplicações, ou seja, toma uma aplicação, digamos, 3 semanas, daqui a 3 semanas, em 6 semanas, você já tem o efeito do medicamento, já não precisa tomar mais. E as pessoas tomam bondenona para crescer. Tu vê a loucura. Se para um animal é só recomendado 2 ou 3 semanas, tu imagina para o ser humano. Aí muita gente fala, pô, mas o produto do animal é mais forte, tá? Alguns podem ser, como o a seguir, que é a trembolona, mas tem um detalhe, né? O grau de pureza do medicamento para animal é muito inferior ao grau de pureza do medicamento para humano, né? 1 ml, uma ampolazinha, 1 ml, uma seringa do animal tem muito menos pureza do que o do humano, né? Então, o que essa impureza faz no organismo do ser humano? Tá ok? Eu botei 2 imagens aí da trembolona. A imagem de baixo é a imagem veterinária, tá? Tanto que tem um cavalo desenhado. A imagem de cima é do laboratório Landerland, que é o que eu falei. Alguns laboratórios começaram a produzir os anabolizantes como se fosse para humanos, tá? Lembrando que a trembolona, ela início da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, ela começou a ser comercializada e produzida para humanos, sim. Tá ok? A bondenona nunca foi utilizada em humanos. A trembolona, sim, foi utilizada em humanos, foi um laboratório francês que começou, mas alguns anos depois, menos de 10 anos depois, ela foi terminantemente proibida para humanos devido ao seu alto efeito colateral. Muito efeito colateral, de câncer, de muito. Só que a nível anabólico, ela é muito, muito, muito forte. Gera muita força, muito desenvolvimento muscular. Ela é o santo grau, né? Ela é muito forte, a trembolona. Muito. Ou seja, a pessoa, assim, na minha opinião, tem que ter muita coragem para tomar, né? Pô, tomar um medicamento que é para humano, que tem riscos, passa mais ou menos, mas tomar uma trembolona que é para cavalo e que, porra, já é muito forte para o cavalo, tu imagina para o humano, né? Então ela é muito potencial, muito perigosa para isso. E ela surgiu para ser administrada nos animais para abate. Antes do abate, dava uma trembolona para o animal ganhar mais massa, para poder abater, o animal pesar mais, abater e gerar mais carne, né? Sendo que uma curiosidade, eu esqueci de comentar agora que eu falei do abate, eu lembrei, na bula da bondenona, nessa mesmo da Mega-Iki, vem escrito que não é aconselhável injetar para utilizar em animais de abate para consumo humano. Ou seja, se já não é aconselhável você pegar um medicamento, injetar no animal, depois, tempos depois, abater o animal e comer a carne do animal, você imagina injetar esse medicamento em você, né? Olha a loucura que é esse mundo dos anabolizantes, né? Seguindo a trembolona, vamos para os famosos SARMs, que é o último medicamento que eu vou falar, é o último slide. Eles são um medicamento que surgiu novo, surgiu no início dos anos 2000. São vendidos, eu botei alguns exemplos embaixo, Ligandrol, Andarine, Ostarine. Você pode comprar em alguns sites de suplementos esses medicamentos, achando que é um BCA da vida, digamos, um composto de aminoácidos, né? E, na verdade, é um medicamento poderosíssimo. Eles ainda estão na primeira fase deles, né, chamado primeiro nível de medicamento. Eles querem evoluir. Esse medicamento ele tem uma visão muito futura. Eles querem evoluir para ser um medicamento realmente utilizável para o ser humano sem riscos, mas eles estão desenvolvendo. Só que as pessoas não quiseram saber, compram, tomam e ficam fortes. Tá? O que eles são? Eles são, imagina um anabolizante, uma substância lá, um fármaco,
E ele, na teoria, era para ele estimular apenas aonde você quisesse. Digamos que eu quero tomar um fármaco para osteoporose, como alguns são, né? Como alguns fármacos são para osteoporose. Ele ia só no tecido ósseo, estimulava só o tecido ósseo e nenhum mais outro tecido. Então você não ia ter efeito colateral, não ia ter mais nada. Eu quero sarcopenia, né? Que é a queda da massa muscular com a idade, com o envelhecimento. Ele ia só no tecido muscular, estimulava só o muscular. Só que a tecnologia farmacêutica ainda não chegou a isso. Ele estimula, sim, o objetivo, o osso, o músculo, só que também estimula outros tecidos, principalmente o tecido cardíaco. E há muitos casos de relatos de infarto do miocárdio, de morte súbita decorrente do SARS. Eu estava, antes da apresentação, conversando com o Afonso. Eu acho, a meu ver, não li nada sobre, mas eu não sei se vocês lembram, lá no início, meados dos anos 2000, teve um ano, uns 2, 3 anos, que muito jogador morreu em campo de morte súbita, jogador de futebol. Eu acho que teve um do Cruzeiro, teve aqui na Europa também, teve muitos jogadores que pagavam. De repente parou de morrer. Aí, claro, o clube falava, não, isso é um problema congênito, é um problema não sei o quê. Não, claro que não. Pode ser a utilização desses SARMs, tá? Às vezes o próprio jogador não sabe, não tem um conhecimento. A gente imagina que o atleta conhece o que toma. Não, não conhece, tá? Às vezes ele soube alguém que tomou e tal, tomou para ele, a reação no corpo dele foi diferente do outro e gerou uma cardiopatia que acabou vindo a uma morte súbita. Nos homens foi pensado para ser utilizado em osteoporose, o hipogonadismo e a sarcopenia. Nas mulheres também a osteoporose e a queda da libido, tá ok? Mas ainda não é um medicamento em sua fase final. Foi posto à venda para ganhar dinheiro, óbvio, mas não é o objetivo final, é eliminar todos os efeitos colaterais possíveis. Esse é o objetivo final, mas ainda não se chegou lá, tá ok? Agora vamos para as dúvidas. Só queria agradecer essa pessoa, esse rapaz, o Gustavo Vila, é um competidor. Ele pediu, queria agradecer ele. Quem quiser me seguir tem meu Instagram, tem o Instagram também dele. Ele é um atleta, entende, treina muito bem. Eu, inclusive, ele é formado na UERJ, tá? Eu dei aula para ele no anatômico. Quem quiser adicionar eu, seguir ele, fica à vontade aí. Qualquer dúvida, se eu puder ajudar, alguém quiser perguntar, só perguntar, não há problema, tá ok? Obrigado, gente. Consegui, tirei tudo. Deixa eu ver o que eu faço agora. Deixa eu ver como aumenta tudo aqui, que está tudo minimizado aqui. Já está. Cadê? Calma aí. Pausar compartilhamento. Acho que foi. Marcelo, obrigado, viu, querido? Estou vendo você e sua tela do fundo do computador. Uma ilha aí bonita, sei lá, seu Cabo da Boa Esperança. O que é isso, né? Não sei. Né? Uma ilha bonita aí. Marcelo, fantástico, né, cara? Completo, como sempre, como você sempre faz. E, assim, muito importante para eles, né? Ninguém está querendo que eles decorem isso tudo, claro que não, né? Sim. Mas acho que eles entenderam a complexidade, né, e o nível de risco de usar essas drogas, isso eu tenho certeza. E algumas manifestações aqui no chat foram só assim de bom dia, estou entrando e tal, né? Perguntou se eu ia gravar. Eu lembrei uma coisa que você fala sempre, Marcelo, sobre aquela desproporcionalidade entre o desenvolvimento do músculo. Sim. E depois os tendões, né? Fala um pouco sobre isso para eles. Muito. O que isso causa? O que ocorre? Muitos atletas verificam de fisiculturismo, por exemplo, rompimentos musculares do tendão e etc. Por quê? Você, quando toma um medicamento, você tem uma hipertrofia muito rápida a nível muscular, tem um ganho de força muito rápido, só que o tendão não acompanha esse ganho de força. Então, você imagina você amarrar um cabo fraco para puxar uma coisa que você tem força, mas o cabo não tem a força para puxar aquele peso. Então, é mais ou menos isso. Por isso que muito fisiculturista, é comum na área de fisiculturismo, ruptura de tendões, lesões de tendões e ligamentos. Isso é muito comum devido a isso. Além também dos anabolizantes, eles meio que corroerem os tendões. Eles, com uso prolongado, danificam os tendões do corpo. Ok? Uma boa essa, relembrar. Eu acho que o fenômeno teve alguma complicação que talvez se relacione a isso. Lembra aquela ruptura do tendão quadríceps femoral dele? Sim, com Você certeza. acha que tem a ver com isso? Tem, né? Com certeza. Né? Com certeza. Ele tinha uma força muscular muito grande,
o excesso de treino gerou micro-rupturas e a falta de compensação da força muscular com a força do tendão e do ligamento. Com certeza. Isso que eu ia falar, esqueci de comentar. A meu ver, eu e o Afonso sempre conversamos muito sobre isso. Para mim, todo atleta profissional está dopado. É impossível a pessoa chegar ao nível que chega. Muita gente imagina, né? Há muito erro comum. Eu acho que no Brasil a gente está muito claro sobre isso, no sentido de que o anabolizante ele é um facilitador. Ele é um facilitador, ele acelera o processo em determinados níveis. Quando você quer adquirir níveis de competição muito altos, você só chega lá com o anabolizante. Ninguém tem um corpo que teve o Arnold, que teve o Ronnie Coleman, que tem esses competidores, se não utilizar anabolizante. Não existe isso. Não existe essa mentalidade. Não, se eu me alimentar bem, comer certinho, treinar, eu vou chegar lá. Não, não vai. Há níveis que são suprafisiológicos. O teu nível fisiológico para. O anabolizante é exatamente para você ultrapassar o teu nível fisiológico de massa muscular, de força, de desenvolvimento. Então, há níveis que não chegam. Claro que tem, às vezes, pessoas utilizam anabolizante para chegar a um corpo que não era necessário o uso de anabolizante. Sim, isso é o que, na maioria das vezes, ocorre. Mas há níveis muito grandes. Uma pessoa de 1,80 m ter 120 kg de massa muscular, 140 kg, sem anabolizante, é impossível. Não tem como. Isso já são níveis suprafisiológicos. Mas você conseguir um volume muscular bom, tudo, se consegue. Isso realmente se consegue. E é muito praticado, né, em academia, com certeza, né, Marcelo? Muito, 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 muito. Hoje, tanto homens como mulheres, o anabolizante, pelo menos no Brasil, virou igual whey protein. A pessoa entra, treina um mês e toma. No Brasil, quase um suplemento. No Brasil virou um suplemento. E tem muitos médicos. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que foi no médico, o médico mandou uma lista para ele com receita assinada, tudo bonitinho. Ele vai na farmácia de manipulação, faz com dosagens muito altas. Eu até falei para o amigo meu, Vinícius, esquece isso, cara. Quer tomar? Eu falei para ele, pode tomar, mas, cara, toma um pouquinho disso, acabou. Já vai te dar um resultado, não precisa tomar essa quantidade toda. Eu acho que a ideia desse seminário é isso. É a pessoa saber que não precisa de dosagens absurdas. Vai tomar, a pessoa botou na cabeça que vai tomar, mas pensa na dosagem, pensa como extrair o máximo em poucas dosagens. Eu acho que quem toma, vai tomar, é o melhor, né? É o melhor, né? Eu acho que é isso. Eu vou abrir para a pergunta deles, ok. para eles falarem, tá? Então, pessoal, deixa eu abrir aqui os microfones de vocês, se eu faço isso, como é que é? Peraí. Aqui, participantes, né? Todo mundo que quiser falar, pode falar. Vão abrindo seus microfones aí e fazendo as perguntas que quiserem, tá, queridos? Quem quiser, só perguntar, alguma dúvida. Só não pergunta onde comprar, que eu não sei. E se você usou, né? Aquela pergunta desagradável. Você usou? Estou esperando aqui para ver se eles conseguem. Eles têm condição de tirar o mudo deles mesmos aqui. Eles estão todos habilitados a saírem do modo mudo, né? Então, quem quiser falar vai poder. Vamos ver se alguém vai falar. Eliane, Felipe, né? Felipe sempre fala. Hoje eu não estou ouvindo a Mari, que normalmente está aí, Ana Beatriz. A Maria Beatriz, a Mari está aqui também. Então, pessoal, quem estiver conectado aí, é hora de fazer as perguntas, hein? Aproveitar o Marcel. Se não conseguir falar pelo microfone, manda uma mensagem no chat se o microfone não estiver aberto, só para confirmar. Deixa eu ver aqui se os chats têm. Vou mandar uma mensagem para todo mundo no chat, né? Para eles perguntarem. Finalmente eles perguntam para caramba, não sei o que foi hoje. Eles não são envergonhados, não, eles falam direitinho. Bom, Marcelo, é o seguinte, cara, não vou ficar te prendendo, não, tá? Se ninguém falar... Não. Eu vou ter o vídeo, né? Que eu salvei, dessa vez eu lembrei. E depois, se eles tiverem alguma dúvida, eu peço a eles para fazerem contato contigo. Obviamente, você não está à disposição de ninguém, né? Dentro das suas possibilidades, tá?
porque as pessoas que normalmente falam aqui não estão falando, né? São a Maria Beatriz, Felipe. O Felipe mandou aqui, muito obrigado, sem nenhuma dúvida. Mandou um chat, né? Mandou. Tá. Deixa eu ver aqui. Uhum. Ok. Então vamos encerrar, né, Marcelo? Não vou ficar te prendendo, né, cara? Tá, Nada, querido? tranquilo. Eu te agradeço muito, muito, muito. Pô, sensacional, como sempre. Espetacular. Atualizou, né? Coisas que eu ainda não sabia, né? Você já tinha me Sim. mostrado isso antes. E aqui o Igor, né? Mandou uma mensagem dizendo que é imperdível realmente. Que eu falei para eles, ó, imperdível, aí não perde, hein? Não deixa de ver, pessoal, essa é imperdível. Então, ele está agradecendo aqui, ó. Muito obrigado, muito interessante, informativo, sem perguntas, imperdível realmente. Aqui tudo tranquilo também, obrigado pela palestra, Lucas, né? Lucas Lima, a aula foi tão boa, explicativa, que não tem pergunta. Muito bom. Tá? Então, eles estão conectados sim, né? Porque a gente fica sempre naquela dúvida, né? Será que o conector foi embora, né? Mas eles sempre ficam até o fim e perguntam pra caramba. Marcelo, então, assim, eu vou me programar para fazer uma aula de história na sexta que vem. Aí, se você puder, se não for, né, acabar com a sua vida, complicar a sua vida, aí na outra sexta a gente faria os suplementos alimentares de uso desportivo. Né? Tá ótimo. Eu acho também um assunto que tem tudo a ver com eles. Né? E fica Tá depois um vídeo para consulta. Né? Quando eles Claro. voltarem a ter que lidar com essas coisas, eles vão ter um vídeo para consulta. Tá, querido? Tá ok. Muito obrigado. Tá, você Nada, eu está que agradeço. espetacular aí, cada vez melhor. Né? Cracão, já maduro, né? Então é muito bom, né? Ver a pessoa virando um craque maduro, como você Mais ficou. tranquilo. É, muito bom. E a gente se vê daqui a 15 dias, então, tá, querido? Tá ok. Um abraço, muito obrigado mesmo. Abraço. Um grande beijo para a família toda aí, tudo de bom Abraço para a todos. você. Muito Tá? obrigado a todo mundo. Valeu. Tchau, querido. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.